Olá pessoal, então estamos juntos aí de novo no nosso trabalho aqui de programação linear. Nós vamos trabalhar o método Simplex, né? Um exemplo gráfico, né, de resolução de um problema de programação linear, certo? A gente já fez um outro vídeo sobre programação linear também, de um exemplo. Nós vamos estar publicando agora o segundo vídeo aí. Espero que vocês gostem, que a gente possa ajudar nesse problema. Então o que acontece aqui, pessoal? Nós temos uma pequena indústria siderúrgica, que produz tipo de aço a partir de dois elementos. Um aço puro misturado com adições metálicas. Eu tenho o aço puro e umas adições metálicas para dar propriedade para o aço, né? O pedido recebido é de 400 quilos, então é uma pequena siderúrgica, né? 400 quilos é uma siderúrgica grande, é bem irrisório. O aço puro tem um custo de R$ 5 por quilo, sendo que a empresa possui 400 quilos em estoque. As adições metálicas têm um custo de R$ 3 por quilo e tem um estoque de 800 quilos, certo? Na liga solicitada pelo cliente, para esses 400 quilos, a razão de adições para o aço puro deve estar entre 25% e 35%. Ou seja, nessa liga, essa razão, né, de adições para aço puro tem que estar nessa faixa de percentual, o que é muito comum na indústria siderúrgica, alimentícia. Dificilmente eu consigo acertar um percentual em cima do taco, de 30%. Então, eu trabalho com faixas ali. Então, nessa faixa aqui foi de 25% a 35%. O que a gente quer saber como programação linear? A gente quer descobrir qual a quantidade de cada elemento para que eu consiga reduzir o máximo o meu custo. Para a empresa poder ganhar mais dinheiro. Reduzindo o custo, eu ganho mais dinheiro. A empresa ganha mais dinheiro. Então, a gente pode, né, isso é uma questão de escolher. Eu vou chamar aqui, pessoal, só para a gente poder escolher o aço puro de X1, certo? Então aqui seria o aço puro, eu vou chamar de X1, certo? E a adição metálica, que são os componentes químicos, né, que poderia ser o tungstênio, o vanádio, o que for, a gente vai chamar de X2. Então nós temos duas variáveis. O simplex, nós já vimos no primeiro vídeo aqui do YouTube, que só se trabalha com simplex quando eu tenho duas variáveis, né? Por isso eu consigo botar no plano cartesiano, que nós já explicamos aqui. Então, quando eu não tenho duas variáveis, eu tenho mais de duas, eu tenho 3, tenho 4, tenho 5, eu preciso usar o método do Solver, o Solver do Excel, ou o Lean, programa Lean, ou um outro software, porque não tem como representar graficamente no plano cartesiano. Porque se fosse 3 variáveis, essa variável teria que sair pelo, né, perpendicular a esse plano aqui, já não teria como medir, como fazer. Correto? Então vamos lá. O objetivo é minimizar o custo. Então, nossa função objetivo, né, qual que seria? A função objetivo, né, que é o que a gente quer alcançar. A nossa função objetivo, ela vai ser o quê? O aço puro custa R$ 5 o quilo. Então, a nossa função objetivo Z mínimo, que a gente quer minimizar, seria 5 vezes a quantidade de aço puro que eu vou colocar. Eu não sei quanto eu vou colocar, nós vamos ter que determinar. Mas eu sei que por quilo é R$ 5. Então, vezes a quantidade de quilos, vai dar o total do custo. Para adições metálicas, o custo é 3 por quilo. Então, custaria 3 vezes X2. Então, essa aqui é a expressão da nossa função objetivo. Para alcançar isso, a gente tem várias restrições, como na vida, né? A gente tem muitas restrições que nos limitam aí à condição. Então, assim, pessoal, restrições, nós vamos começar a escrever elas agora, para depois poder resolver. Eu passei num vídeo anterior o passo a passo do método Simplex. Se vocês estão assistindo agora esse primeiro vídeo, né? Se puderem voltar e assistir o primeiro, que vai me dar todo o passo a passo, a gente vai fazer ele aqui, mas no outro vídeo eu fiz ele mais detalhadamente. Bom, restrições, então vamos lá. A primeira restrição que a gente tem aqui, que a gente poderia colocar, é o pedido. O pedido é uma liga especial. Então eu não vou fazer a mais porque vou saber quando eu vou vender. Eu vou fazer o que o cara está pedindo. O cliente está pedindo 400 quilos. Eu não sei quanto eu vou colocar do aço puro, nem da liga metálica. Mas para atender os 400 quilos, eu sei que a soma desses dois tem que fechar os 400. Correto? Quanto de cada um eu não sei ainda. Então eu vou botar o quê? Que o X1 mais o X2 tem que fechar os
400 quilos, que é o pedido do nosso cliente aqui, 400 quilos. Beleza? O custo entra na função objetivo, nós já colocamos lá, e a empresa possui 400 quilos de estoque. Então, claro, aqui não, como o pedido é de 400, não vai ter essa limitação assim, porque ela vai ter quantidade suficiente. Mas ó, o X1, que é o aço puro, não pode passar dos 400 quilos. Certo? Que é o que eu tenho em estoque, não consigo usar mais do que eu tenho em estoque. A adição metálica, as adições metálicas têm um estoque de 800. A adição metálica a gente chamou de X2. Então aqui seria X2 menor ou igual a 800. Correto? E agora vem a questão que é mais difícil a gente acertar isso matematicamente, nós vamos fazer juntos. A liga aqui, ó, pessoal, que ele está pedindo, a liga solicitada pelo cliente para esses 400 quilos de venda, ele pediu que a razão de adições para aço puro, então isso é uma razão. O que é adição? A adição é o X2 para aço puro, que é o X1. Isso é uma razão da adição para aço puro, que ele pediu aqui, ó, a razão de adições para aço puro. Então, se eu dividir X2 por X1, certo? O que ele pediu? Entre 25% e 35%. Então, eu teria que botar um sinal aqui, ó, maior ou igual a 25%, certo? Menor ou igual a 35%. Tranquilo? Bom, pessoal, dessa forma aqui eu não consigo resolver. Eu vou ter que botar numa equação, ou numa inequação, né? Porque não tem uma desigualdade aqui, tanto aqui como aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa inequação aqui em duas inequações. Vou primeiro olhar o lado esquerdo e depois vou olhar o lado direito, certo? Então, a primeira inequação, nós vamos chamar o seguinte, deixa eu fazer um adendo aqui, tá? Eu vou botar assim, ó, 25% menor ou igual a X2 sobre X1, certo? Peguei a primeira parte da inequação. Esse X1 está dividindo, passa para lá multiplicando. 25% é o quê? 25 partes de 100. Então, ele é, na realidade, 0,25 vezes. O X1 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. X1 menor ou igual a X2. Certo? Então, eu estou usando a primeira parte dessa inequação. Eu dividi por 100 aqui, 25 por 100 é 0,25, está dividindo, passa multiplicando, menor ou igual a X2. Aqui eu posso fazer de duas formas. Eu vou escolher uma, vocês podem escolher a que vocês acharem melhor. As duas matematicamente estão certas. Eu vou passar esse 0,25 para lá, vai ficar negativo. Então aqui onde eu vou ficar com 0, porque não vai ter nada aqui, menos 0,25 x1 mais x2. Certo? Correto? Então aqui, pessoal, só para a gente deixar sempre número para o lado direito, aqui eu estou dizendo que essa expressão é maior ou igual a 0. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Concorda? Continua, mas o senhor inverteu. Não, está invertido, ó. Essa expressão é maior ou igual a 0. Ou 0 é menor ou igual que essa expressão. Tanto faz. Então essa expressão, maior ou igual a 0, continua igual. Para quê? Para me tirar aqui, ó. Para deixar o número para esse lado aqui. Então nós temos aqui a quarta restrição. Então, vamos ter a primeira, segunda, terceira. Aqui eu abri quarta. Certo? E eu vou ter que pegar o quê? Esse aqui é o limite inferior. Quer dizer, o peso da adição pelo aço puro tem que ter no mínimo 25. Então eu abri para cá. A outra faixa é o quê? Menor ou igual a 35. Então agora, pessoal, eu vou botar de outra cor para ficar um pouco mais claro. Eu vou pegar essa faixa aqui, ó. Vou usar o lado direito dessa equação. Então eu vou ter x2 sobre x1 menor ou igual a 35%. Beleza? Então eu tenho aqui essa expressão. Eu abri essa inequação em duas. Aqui é a primeira, em azul, e a segunda aqui em preto. Da mesma forma, 35% é 35 partes de 100. Então é 0,35, certo? O x1 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então fica assim. x2 menor ou igual a 0,35 x1,
certo? Bom, pessoal, a gente sempre utiliza na programação linear, né, as variáveis do lado esquerdo e os números para o lado direito. Então aqui de duas uma, ou eu passo 0,35x1 para a esquerda, ou eu passo o x2 para a direita. Tanto faz, vocês escolhem. Tá? Eu vou escolher passar o 0,35 para a esquerda, certo? Então como está aqui positivo, ele troca de lado, fica negativo. Menos 0,35x1 mais x2 menor ou igual a zero. Então nós temos aqui a outra restrição. Então nós fechamos as restrições. Bateu, tranquilo, tá? Correto? Então o que a gente faria agora? Primeiro passo, então, a gente estipulou a função objetivo e acertamos as restrições analisando o problema. Essa questão aqui é a parte mais difícil, essa inequação aqui, que a gente abriu em duas, aqui e aqui. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa traçar essas inequações ou equação no plano cartesiano, para a gente poder fazer as retas e acertar, depois achar os pontos que formam as possíveis soluções do problema, certo? Então o primeiro ali, x1 mais x2 igual a 400, certo? Então se o x1 mais x2 igual a 400, se eu zerar o x1, certo? Eu vou ter 0 aqui, 0 mais x2, 400. Então o primeiro ponto eu vou fazer aqui, ó, vou botar a reta, eu vou chamar aqui a reta 1, ó, vou chamar R1, a reta 1, tá? Eu vou apagar aqui, pessoal, só para a gente deixar só as equações, para a gente ter espaço aqui, o quadro é pequeno, tá? Eu vou deixar só as equações, já viram como é que a gente chegou, tá? Eu vou botar aqui, ó, e vou deixar só as equações. Certo? Beleza. Então aqui, pessoal, eu vou botar aqui a reta 1, ó, se eu botar o x1 valendo zero, lembre que no plano cartesiano sempre é abscissa e ordenada. Então x1, x2. Então se o x1 é 0 aqui, x2 é 400. E o outro ponto, né, então isso aqui seria na reta 1, por exemplo, ó, eu teria o ponto P1 e aqui o ponto P2. O ponto P2 eu vou fazer o 0 ser o 400, 0 ser o x2. Então x1 mais 0, x1, 400. Então seria 400 e 0. Então já tem o P1 e o P2 aqui na reta 1. Já estamos tranquilos. Certo? x1 menor ou igual a 400, o x1 não tem x2, isso é uma reta vertical 400. x2 menor ou igual a 800, o que seria? Uma reta horizontal. Certo? Nós vamos depois traçar. Eu não tenho x1, então é uma reta horizontal. Essa inequação aqui, né, essa proporção que a gente achou aqui, dessa razão e nessa desigualdade, nessa negócio, a gente achou duas situações. Ó. Então aqui, pessoal, como é que a gente pode resolver isso? Né? Eu poderia, por exemplo, aqui, ó, eu pegar um ponto P3, por exemplo, e botar o x1 valer 0. Se o x1 vale 0, menos 0,25 vezes 0, 0. Certo? 0 mais x2, x2. x2 também é 0. Então aqui seria 0. Agora vem a situação. Nós não tínhamos trabalhado ainda aqui no canal um problema onde eu não tenho nenhum valor. Eu tenho um valor 0, nulo. Então se eu zerar agora o x2, pessoal, ó, se eu zerar agora o x2, 0, quanto vai valer o x1? 0. Menos 0,25x1 mais 0, menos 0,25x1. Passa 0,25 para lá, 0 sobre 0,25 negativo, 0 também. Então, o ponto coincide, e passa pela origem. Então, não vamos conseguir traçar uma reta com o mesmo ponto. Então, eu preciso estimar um outro ponto. Vocês podem, pessoal, colocar o ponto que vocês quiserem. Claro que dentro de uma possibilidade de poder botar isso no plano cartesiano. Como a gente está trabalhando aqui, ó, com x1 400, nessa faixa aqui, eu vou estipular, por exemplo, um ponto P4 com o valor 400. Certo? E vou ver o que dá o x2. Se eu botasse 600, botasse 800, daria certinho. Porque a reta é infinita. Eu só estou marcando um ponto x1 e achando o x2. Marcando o x1, vou achar o x2. Se eu botar um ponto mais para a direita, ele vai ficar, né, em outro ponto, mas pertencendo à mesma reta.
certo? Então, se o x1 for 400, menos 0,25 vezes 400, menos 0,25 é menos 1/4. 400 dividido por 4 é 100. 100 negativo, passa para o outro lado, 100 positivo. Então, o x2 vai ser 100. Só substituir o x1 400 aqui dentro, certo? Menos 0,25 vezes 400 dá menos 100. Mais x2 igual a 0. Né? Aqui eu vou botar só igual para não deixar a desigualdade, só para a gente ver depois a posição lá no simplex. Então aqui vai dar 100. Então eu já achei a solução nessa reta aqui. Tranquilo? A mesma coisa, pessoal, vai acontecer nessa reta aqui. Ó. Se vocês pegarem, eu vou botar um pouco aqui para cima, um ponto P5, ó. Ponto P5, se vocês botarem o x1 valendo 0, 0,35 vezes 0, 0. x2, 0 também. Se eu botar o x2 valendo 0, o x1 também vai dar 0. Então é a mesma coisa que aconteceu aqui. Vocês podem estipular um valor de x1 que vocês quiserem dentro, que dê para colocar no gráfico para poder fazer a reta. Não tem certo ou errado. Vocês achem, coloquem um valor de x1 e calculem um x2 pela equação. Então vamos botar aqui o ponto P6, ó pessoal. Ponto P6. Então olha só, o ponto P6. Eu vou botar, por exemplo, manter os 400 aqui, beleza? Eu vou tocar os 400 aqui para ver o que dá. Então vamos botar aqui 400 menos 0,35 vezes 400, certo? Vai dar 140. Porque com 120 mais 20, 140 negativo. Passa para lá positivo. Então aqui vai dar 140. Eu vou botar então aqui um pouquinho mais para baixo para 400 e 140 para poder deixar mais tranquilo aqui. Ponto P6, 400 e 140. Então nós já podemos agora traçar as retas, né? Então o que acontece agora, pessoal? Nós temos, ó, todas as retas para traçar. Então vamos lá, a reta 1. A reta 1 seria 400, o maior valor de x1 aqui, ó, é 400. E o maior valor de x2 aqui, ó, é 800. Então nós vamos botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai dar aqui, ó, aqui é 800, aqui 700. Façam em escala, né? 1 centímetro valer 100, ou 2 centímetros valer 100, mas fazer proporcional para poder acertar a questão. Essa é a grande sacada do simplex. Sempre fazer proporcional, não fazer a bangu lá ficar curto. Não, não. Mede tantos centímetros, tantas unidades e faz proporcional. Isso é trabalhar em escala, certo? Então aqui nós temos uma escala 300, 200 e 100, certo? Agora eu vou marcar o x2, ou x1. Aqui já marcamos o x2, vou para o x1. O x1 é no máximo 400, então aqui vai valer 100, aqui 200, aqui 300 e aqui 400, beleza? Vamos à primeira reta, a reta da demanda, 400, 0 e 400, então 0 no x1, não me desloquei para o lado, só subir, está aqui, certo? E 400 aqui, 400 e 0. Então a primeira reta que a gente vai fazer aqui é a reta da demanda, 400 com 400. Certo? Está aqui a reta. 0 e 400, 400 e 0, que é a nossa reta 1. Então a reta 1 vou deixar em vermelho ali. Beleza? Vamos lá. A reta 2. A reta 2, ela é a reta do estoque do aço puro, que é x1 400. E não tem x2, então é uma reta vertical, certo? Então nós vamos fazer uma reta vertical. Então vamos pegar aqui o 400. Vamos traçar uma reta vertical. Então essa aqui é a reta 2, certo? Ali seria a nossa reta 2 aqui. A reta 3 é x2 menor ou igual a 800. Então essa reta, x2 menor ou igual a 800, é uma reta que não tem x1. Ela é horizontal. Para qualquer valor, né, eu tenho x2 constante 800. Então aqui, ó, é a nossa reta. Eu vou traçar ela aqui.
certo? A nossa reta R3.800. Então essa reta aqui é a R3. Já traçamos 3 retas, depois nós vamos ver os sinais, certo? A reta 4, pessoal, é a primeira parte, né, dessa proporção, dessa razão que a gente colocou, que é essa reta aqui, ó, certo? Que é a reta 4. Vou chamar R4, que é essa reta aqui. Nós achamos o ponto, ó, 0 e 0, ou seja, ela passa pela origem, x1, 0, x2, 0. Depois, no ponto 4, 400 no x1, 100 no x2. Então, o que eu faria aqui, ó? Eu colocaria aqui essa reta, ó, ela ficaria 100. Ó. Então, ela pega aqui, certo? Ela passaria aqui assim. Reta 4. Certo? Aqui 100. Ó. Então, 400 no x1, 100 no x2. A reta 5 é a parte da direita dessa proporção aqui. Correto? Minha reta da direita é essa aqui, ó. Que nós achamos o ponto 0, 0, vai passar pela origem. A gente viu que quando x1 é 0, x2 é 0, e quando x2 é 0, x1 é 0. Então passa pela origem. Só que ela vai a 140 no ponto 400. Então 400 é a mesma x1, só que ela sobe um pouquinho mais, vai a 140. Então aqui, pessoal, a gente estaria, vou botar aqui um pouquinho, aqui 140. Então essa aqui seria a reta 5. Ficou um pouquinho maior. Tudo bem, ficou um pouquinho maior, ficou R5. Tá? Então nós temos todas as retas. O que a gente faz sempre no simplex, pessoal? A gente precisa achar a região, tá? Nós vamos ver depois aqui que não é uma região, mas vamos trabalhar no que? Nos sinais de cada uma delas. Então essa última aqui, ó, ela é menor ou igual a 0. Então seria setas para baixo. Então ela estaria aqui assim, ó, as setas para baixo. Certo? Setas para baixo. A reta 4, que é essa que a gente traçou azul, ela é maior ou igual. Maior ou igual é da reta para cima. Então aqui nós teríamos, ó, na reta 4, a solução para cima. Tranquilo? Beleza. A reta 3, menor ou igual a 800. Então, menor ou igual a 800 é de 800 para baixo. Então seria a nossa reta, nossa região aqui, por essa restrição, teria que ser todo para baixo. A restrição 2, menor ou igual a 400. Então, como essa reta vertical, 400 para menos seria para a esquerda. Menor porque o x1 cresce para a direita, certo? Então, aqui seria para cá. Então, vocês veem, ó, pessoal, que a gente tem para baixo na restrição do x2, né, na restrição 3, para esquerda na restrição 2, para cima na restrição 4, para baixo na restrição 5. Só que essa reta aqui, ó, x1 mais x2 igual a 400, eu não tenho um sinal de desigualdade, eu tenho um sinal de igualdade. Então não vou ter uma região, vou ter o quê? Pontos. Porque ela vai ter que pertencer a essa reta vermelha aqui, a solução. Ó. Por que vai ter que pertencer à reta vermelha? Porque esse sinal aqui é de igualdade. Não tem uma desigualdade. Se fosse maior ou igual, ó, a solução seria esse polígono aqui. Ó. Se fosse menor ou igual, seria esse triângulo aqui, porque atenderia a todas as restrições. Vocês lembrem, né, que a região de solução sempre tem que atender a todas as restrições. E os pontos sempre são os pontos externos da região, certo? Que a gente explicou lá no outro vídeo. Então aqui, pessoal, por ser um sinal de igualdade, eu vou ter o quê? 2 pontos. Então, o primeiro ponto, pessoal, seria esse aqui, ó, o A, e esse aqui seria o B, por exemplo. Pode chamar como vocês acharem melhor, certo? São 2 pontos de interseção, porque eles vão atender a todas as restrições, a essa, a 2, a 3, a 4, a 5 e a própria 1. A 1 limita por ser igual, e por ser igual não tem uma região, tem pontos, beleza? Então, nós vamos ter que determinar agora o ponto A e o ponto B, tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu
apagar aqui então. Então, quem seria o ponto A, pessoal? O ponto A seria a interseção da reta 1, que é a vermelha, que a gente viu lá, né? x1 mais x2, 400. x1 mais x2 igual a 400. Com quem? Com a reta 5. Ó. Com a reta 5, que eu apaguei. Mas eu tenho anotado aqui, para a gente não esquecer. A reta 5 seria menos 0,35x1 mais x2. Eu vou botar aqui igual a zero, porque nós não temos mais necessidade de ver os sinais, porque a gente já determinou os pontos. Né? Então o que eu posso fazer? Passar esse 0,35x1 para direita. Então x2 vai dar 0,35x1. Certo? Passei isso aqui para a direita. Se eu tenho o valor de x2, 0,35x1, o que eu faço? Eu vou jogar aqui. Tranquilo? Se eu jogar aqui, ó, vai sobrar o quê? x1 mais x2. Quem é o x2? 0,35x1 igual a 400. Então, 1 mais 0,35, 1,35x1 igual a 400. x1 igual a 400 dividido por 1,35. Então, se a gente for fazer a conta aí, pessoal, 400 dividido por 1,35 vai me dar 296,3. Certo? Que é o x1. O que eu faço agora? Pego o x1 ó, e substituo aqui em cima. Jogo ele lá. Então, o x2 vai ser 0,35 vezes 296,3, que vai dar 103,7. Então, já temos a primeira coordenada, o primeiro ponto, né, de solução do nosso problema. Agora falta pouco. Falta pouquinho. O que a gente vai fazer agora? Achar o ponto B. Nós achamos o A, vamos achar o ponto B, que são os dois possíveis pontos de solução. Então, o ponto B, pessoal, eu vou apagar aqui, ó. Depois, para a gente poder fazer a solução. Precisava um quadro maior, mas o que nós vamos fazer? Mais uma restrição aí, né? É uma limitação. Vamos lá, o ponto B. O ponto B é a interseção de quem? Da própria reta 1, da vermelha, que nós apagamos agora, x1 mais x2, igual a 400. Com quem? Com a reta azul, que é a reta R4. A reta R4, pessoal, se a gente lembrar, ela é menos 0,25x1 mais x2 igual a zero. Não boto a desigualdade, porque a desigualdade é para a gente achar aqui a região ou os pontos. Nós já achamos, então não tem por que colocar. Então aqui, ó, vou passar o 0,25 negativo para lá. Então o x2 vai dar 0,25. 0,25x2. Então substituindo na primeira, ó, 0,25x2. 0,25x1. Isso que eu estou querendo. Só passei para lá. Desculpa. Então, 0,25x1 vou substituir na primeira. Então, x1 mais x2, que é 0,25x1, igual a 400. 1x1 mais 0,25x1, 1,25x1 igual a 400. Quanto é que é o x1? 400 dividido por 1,25. Então, 400 dividido por 1,25 vai dar 320. Bom, se eu pegar o x1 320 e jogar ele aqui, ó, 0,25 é um quarto, né? Então, 0,25 vezes 320 vai dar 80 quilos. Então, nós temos os dois pontos. Para finalizar, o que nós vamos fazer agora, pessoal? Nós vamos substituir o ponto A e o ponto B na função objetivo. Certo? Então, substituindo na função objetivo, pessoal, o que a gente vai obter aqui? Eu vou apagar aqui, ó, só para a gente finalizar a questão. Então, no ponto A, o ponto A, ele vale 296,3, 103,7. Eu vou substituir aqui. Então, o meu ponto A, qual é que vai ser o meu Z, meu custo? 5 vezes 296,3 mais 3 vezes x2, 103,7.
Então, no ponto A, nós vamos ter essa conta para fazer. 296,3 vezes 5 mais 103,7 vezes 3. Vai dar 1.792,6. 1.792,6 reais, que é o custo para fazer esse pedido. O ponto B, pessoal, nós vamos usar a mesma função objetivo, né? Deixa eu apagar aqui. O ponto B, nós vamos usar a mesma função objetivo. O nosso Z vai ser 5 vezes o x1, agora o x1 é 320, mais 3 vezes 80, que é 3 vezes x2. Então 5 vezes 320 dá 1.600, com 240, vai dar 1.840, certo? Fechamos aí, pessoal? Já fica 5 vezes 320, mais 4 vezes 80, 3 vezes 80, 240, com 1.600. 1.840, exatamente. Tá? O que acontece aqui então, pessoal? Nós vamos usar o quê? O ponto A, porque vai me dar o menor custo, comparado esse com esse. Então seria o quê? Seria usar 296,3 quilos do X1, certo? Que é o aço puro, mais 103,7 da adição metálica, totalizando os 400 quilos a um menor custo possível, certo? Muito obrigado então pela atenção, fico feliz se eu pude ajudar com esse vídeo. Se alguém quiser compartilhar, dar um like, passar para algum amigo que esteja precisando. Se vocês precisarem de mais alguma coisa, é só colocar nas observações. Muito obrigado aí, tá? Valeu, até mais. Obrigado.